A traição do Partido Operário de Unificação Marxista Espanhol. A Organização Espanhola dos Comunistas de Esquerda, que sempre se caracterizou como uma organização confusa, terminou, depois de muitas oscilações à direita e à esquerda, por se unificar, sobre um programa centrista, com a Federação Catalã de Maurín, no interior do Partido de Unificação Marxista. Induzidos ao erro por este nome, algumas das nossas publicações escreveram deste novo partido que se aproximava à Quarta Internacional. Nada é mais perigoso que exagerar as próprias forças sobre a base de uma imaginação demasiado crédula. A realidade nunca tarda em nos trazer uma desilusão cruel. Os jornais nos informam que na Espanha o conjunto dos partidos de esquerda, tanto burgueses como operários, constituíram um bloco eleitoral sobre a base de um programa comum, que, evidentemente, em nada se distingue do programa da Frente Popular Francesa, nem de todos os outros programas charlatães do mesmo gênero. Ali, encontramos a reforma do Tribunal de Garantias Constitucionais, a manutenção rigorosa do princípio de autoridade, a libertação da justiça de todas as pressões de ordem política ou econômica, a libertação da justiça capitalista da influência do capital, e outras coisas do mesmo gênero. O programa constata a recusa da parte dos republicanos burgueses que participam do bloco de nacionalização da terra, porém, em compensação, ao lado das habituais promessas baratas aos camponeses, créditos, revalorização dos produtos da terra, etc., ele proclama como um de seus objetivos o saneamento, inquisição, da indústria e a proteção da pequena indústria e do comércio. Segue-se o inevitável controle sobre os bancos. No entanto, uma vez que os republicanos burgueses, segundo o texto deste programa, rejeitam o controle operário, trata-se do controle sobre os bancos, pelos próprios banqueiros, por intermédio de seus agentes parlamentares, do mesmo gênero de Azanha e de seus semelhantes. Enfim, a política externa da Espanha deverá seguir os princípios e os métodos da Sociedade das Nações. E que mais? Assinaram, ao pé deste documento vergonhoso, os representantes dos dois grandes partidos burgueses de esquerda, o Partido Socialista Operário Espanhol, a União Geral dos Trabalhadores, o Partido Comunista, evidentemente, as Juventudes Socialistas, AI, o Partido Sindicalista, pestanya, e, por último, o Partido Operário de Unificação Marxista, Juan Andrade. A maioria desses partidos esteve à cabeça da Revolução Espanhola durante os anos de seu ascenso e eles fizeram tudo ao seu alcance para esgotá-la. A novidade consiste na assinatura do partido de Maurín, Nin e Andrade. Os antigos comunistas de esquerda se transformaram simplesmente no vagão a reboque da burguesia de esquerda. É difícil conceber uma queda mais humilhante. Há poucos meses, apareceu em Madrid um livro de Juan Andrade, A Burocracia Reformista e o Movimento Operário, no qual são analisadas por meio de citações de Marx, Lenin e outros autores, as causas da corrupção dos burocratas operários. Juan Andrade dedicou-me o livro 2 vezes, as 2 vezes com dedicatórias muito calorosas, onde me chama de seu chefe e mestre. Este gesto, que em outras circunstâncias não poderia fazer mais que me alegrar, obriga-me agora a declarar com tanta maior firmeza que nunca ensinei, jamais ensinei a ninguém a traição política. Ora, a conduta de Andrade não é outra coisa que uma traição do proletariado no interesse de uma aliança com a burguesia. Não é supérfluo relembrar a este propósito que os comunistas de esquerda espanhóis, como indica seu próprio nome, endureceram suas posições para aparecer em cada ocasião propícia como revolucionários intransigentes. Em primeiro lugar, condenaram severamente os bolcheviques leninistas franceses em função de seu ingresso no Partido Socialista. Jamais, de modo algum, entrar de modo temporário em uma organização política de massas para lutar implacavelmente em suas fileiras contra seus chefes reformistas sob a bandeira da Revolução Proletária, isto é oportunismo, mas concluir uma aliança política com os chefes do Partido Reformista sobre a base de um programa manifestamente desonesto e que serve para enganar as massas e encobrir a burguesia, isto é coragem.
É possível envilecer e prostituir o marxismo mais do que isso? O Partido de Unificação Marxista pertence à famosa Associação de Londres dos Partidos Socialistas Revolucionários, ex-AIG. A direção da última encontra-se atualmente nas mãos de Fenner Brockway, secretário do Independent Labour Party. Já dissemos que, pese aos antiquados e previsivelmente incuráveis preconceitos pacifistas de Maxton e outros, o ILP assumiu na questão da Sociedade das Nações e das sanções uma posição revolucionária honesta, e todos nós lemos com satisfação uma série de excelentes artigos a este respeito, no New Leader. Nas últimas eleições parlamentares, o ILP recusou-se até mesmo a apoiar no plano eleitoral os trabalhistas, justamente porque os últimos sustentavam a Sociedade das Nações. Em si, esta recusa constituía um erro tático. Onde o ILP não tinha condições de apresentar seus próprios candidatos, deveria apoiar os trabalhistas contra os conservadores. Mas isto é, por fim, um pormenor. Em todo caso, não havia nenhuma possibilidade de um programa comum com os trabalhistas. Os internacionalistas deveriam ligar o apoio eleitoral aos trabalhistas com a denúncia do modo como os social-patriotas britânicos se rastejavam diante da Sociedade das Nações e suas sanções. Permitimos-nos formular a seguinte pergunta a Fenner Brockway: o que admite como correto a internacional da qual é secretário? A seção inglesa desta internacional se recusa a dar um simples apoio eleitoral a candidatos operários, se eles são partidários da Sociedade das Nações. A seção espanhola conclui um bloco com partidos burgueses sobre um programa comum de apoio à Sociedade das Nações. Será possível ir mais longe no domínio das contradições, da confusão, da degeneração? Ainda não há guerra, e as seções da Internacional de Londres tendem desde agora em direções diametralmente opostas. Até onde irão quando ocorrerem os eventos decisivos? Voltemos, porém, ao Partido Espanhol de Unificação Marxista com a burguesia. Os comunistas de esquerda espanhóis, Andrés Nin, Juan Andrade, etc., mais de uma vez rejeitaram nossa crítica à sua política conciliadora, invocando nossa incompreensão das condições particulares da Espanha. Argumento habitual de todos os oportunistas, pois o primeiro dever do verdadeiro revolucionário proletário consiste em traduzir as condições particulares do seu país na linguagem internacional do marxismo, compreensível também dentro das barreiras do seu próprio país. Por enquanto, porém, não há necessidade destes argumentos teóricos. O bloco espanhol formado pelas direções do movimento operário, com a burguesia de esquerda, não tem nada em si de nacional, pois em nada se distingue da Frente Popular Francesa, nem de todos os outros programas charlatães do mesmo gênero. O Partido Operário de Unificação Marxista nada mais faz do que aplicar servilmente a política que o 7º Congresso da Internacional Comunista impôs a todas as suas seções, de modo completamente independente de suas particularidades nacionais. A verdadeira originalidade da política espanhola, esta vez reside unicamente no fato de que ao bloco com a burguesia aderiu também a seção da Internacional de Londres. Pior para ela. Quanto a nós, preferimos a clareza. Haverá certamente na Espanha verdadeiros revolucionários para desmascararem impiedosamente a traição de Maurín, Nin, Andrade e consortes, e colocar os elementos de uma seção espanhola da Quarta Internacional.